Você quer saber como seus filhos podem ter acesso a oportunidades de futuro acadêmico nos Estados Unidos? Então assista esse vídeo com a gente hoje que nós vamos falar do modelo de educação e esporte nos Estados Unidos. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal Vivendo e Empreendendo nos Estados Unidos. Meu nome é Antônio Miranda e o objetivo do meu canal é dar suporte aos empreendedores, empresários e executivos brasileiros que querem começar um negócio ou uma carreira de forma estruturada aqui nos Estados Unidos. Antes de eu começar, por favor, assine, curta, compartilhe e assim a gente vai trazendo mais informações interessantes para vocês. E também, antes de começar, eu gostaria de agradecer ao nosso apoiador do canal, a Expertness Translations. Então, sempre que você precisar de traduções juramentadas ou traduções, por favor, considere a Expertness Translations, entre em contato aqui por esse telefone e esse e-mail, que eu tenho certeza que o Evandro vai dar um ótimo atendimento para você. E hoje eu vou aqui conversar com o meu convidado, Enio Godinho. Como vai? Tudo bem? Enio, bem-vindo ao canal, obrigado por aceitar o nosso convite. Pessoal, o Enio é um empresário brasileiro que ele está há mais de 20 anos aqui nos Estados Unidos e dentre das empresas que ele tem uma empresa bastante interessante que é de tutoria acadêmico-desportiva chamada Ludus. Tá? O Enio também, além de ele ter tido uma carreira corporativa internacional muito sólida, ele tem um histórico de empreendedorismo muito interessante aqui nos Estados Unidos, que eu gostaria de trazer para vocês saberem um pouco da visão dele aqui. Tá? Hoje, atualmente, o Enio ele é o principal executivo da Ludus e ele também tem uma consultoria de internacionalização de empresas que tem trabalhado em diversos projetos com brasileiros que querem trazer suas operações ou suas famílias aqui para os Estados Unidos. Né? Nós trabalhamos em parceria muitas vezes, né? Fazendo a pesquisa de mercado para essas empresas juntamente com a empresa do Enio. Tá? Enio, muito obrigado por ter aceito o convite, prazer tê-lo aqui com a gente. Eu vou começar, Enio, pedindo para você contar um pouco sobre a sua história de vida, né, sua experiência profissional, para que os amigos do canal possam entender um pouco da sua trajetória até chegar aqui no mercado americano. Bem, em primeiro lugar, Tony, muito obrigado por nos receber e também aos ouvintes aí do seu canal. E mencionar a você que é um sucesso, a gente tem tido aí ouvido dos amigos que a gente tem enviado um muito bom retorno. Parabéns pela iniciativa, acho que isso ajuda a todos. Bem, a nível de vida profissional, pessoal, eu vim para os Estados Unidos há muitos anos, estudei aqui, tive toda uma trajetória corporativa em empresas como Citibank, Motorola, etc., com base nos Estados Unidos e em alguns outros países. E depois que essa vida minha chegou ao final, a gente fica meio já cansado. Já há mais de 10 anos nós iniciamos uma parte de consultoria já empresarial e profissional, trazendo pessoas e investidores para os Estados Unidos. Então, esse é o nosso negócio básico. E com isso, hoje em dia, nós estamos aqui nos Estados Unidos de uma maneira ativa, procurando ser útil, agregar valor àqueles brasileiros que queiram vir para cá e que a gente possa, de alguma maneira, ajudar. Fantástico. Você estava me falando um pouco da função da Ludus no seu grupo de empresas. Como é que você identificou essa demanda por planejamento de educação para os filhos dos empresários brasileiros que você assessora, trazendo-os para cá? Na realidade, eu costumo responder isso de uma forma divertida, por assim dizer, né? Independente da pessoa ou da empresa ter os seus objetivos e etc. Todos que chegam aqui nos fazem perguntas que não têm nada a ver com o processo de tutoria, né? O primeiro é aonde eu compro um carro, começa por aí, né? Ou aonde eu vou morar, mas a mais comum e fundamental é onde meus filhos vão estudar, né? Então, isso é uma pergunta importante e daí nasceu essa nossa atenção. A segunda é também o modelo acadêmico universitário americano, onde você dá e é facilitada a oportunidade ao estudante com uma boa formação, um bom rendimento, que tenha habilidades, seja desportiva, seja artística, etc. E no caso, esportista. O Brasil é um país que tem muitos jovens, né? A prática do esporte no Brasil se tornou cada vez mais arraigada. Então, com isso, a gente viu aí um nicho de oportunidade, fomos estudar o assunto, porque
para tudo há demanda, mas tem que se fazer tudo bem planejadinho, né? Se a gente tutoria no planejamento, nós não poderíamos ser diferentes. E a gente identificou uma série de nichos, de muitas oportunidades, que facilitam de uma maneira estruturada o acesso dos jovens ao sistema acadêmico americano, desde o seu colegial, ou high school, até o ensino superior, e é onde o esporte também pode e é um valor agregado diferencial importante. E foi daí que todo esse planejamento, nós decidimos então criar uma unidade especializada disso, porque é um segmento extremamente dedicado, onde você tem todo o monitoramento, tutoria, a mentoria mais que nada, porque o processo acadêmico corre em paralelo com o processo esportivo. Então, a gente aí entrou nisso já há uns 2 anos e meio, estamos trabalhando, aliás, com esportes que eu acho que o Brasil tem uma demanda interessante, que é o tênis, que é o golfe juvenil, tudo juvenil, e agora estamos entrando em 2018 com a natação. Os Estados Unidos a gente pode considerar um bom lugar para crescimento e formação, e as escolas, as universidades dão muito valor a esses esportes. E também não podíamos deixar de esquecer o nosso soccer, nosso futebol, né? Onde a gente também tem encontrado algumas oportunidades de demanda. Fantástico. Esses esportes, né, golfe, tênis, às vezes ficam um pouco fora do radar, né, do público brasileiro, mas você estava me contando que foi um aprendizado que vocês tiveram. Na realidade, a história da Ludus, a gente brasileiro como apesar de tantos anos aqui, a ideia da Ludus nasceu do crescimento do soccer, do futebol nos Estados Unidos. Foi assim que a coisa começou, porque, teoricamente, nós somos um país com muito celeiro de jovens no esporte. Mas, como modelo estudo e esporte nos Estados Unidos, a base é o lado acadêmico. A gente realmente tem encontrado algumas necessidades de adequação no que diz respeito a conciliar performance educacional acadêmica com a performance esportiva. O futebol tem tido esse tipo, é uma avaliação que nossas pesquisas mostraram. É um desbalanço, às vezes, que a gente não consegue contornar. A ideia do americano, ou do modelo americano, é dar oportunidade ao jovem através da educação, e não através do esporte você dizer que tem educação. Acho que isso é uma das belezas do modelo americano. E já quando você chega em esportes, talvez, num primeiro momento, diferenciados, por assim dizer, como golfe, como tênis, como a natação, você já consegue conciliar melhor a performance do estudante ou do jovem, tanto acadêmica quanto esportiva. E essa foi a razão de nós termos levado ou trazido ao modelo outros esportes. Eu acho importante, se me permitir, citar o caso do golfe, que muita gente me pergunta, mas golfe? O golfe, ele depois da última Olimpíada, ele transformou-se em esporte olímpico a nível mundial. E, como informação, o golfe hoje no mundo tem atravessado uma pressão muito grande de deselitização e dar oportunidade de práticas do esporte ao jovem, ao segmento juvenil. E o Brasil, bastante interessante, essa tendência é bastante acentuada no momento. Nós temos algumas parcerias com algumas federações, alguns clubes de golfe no Brasil, e uma grande maioria, eu diria, hoje engajado em programas especificamente desenhados e direcionados ao público juvenil. O que isso é uma coisa muito importante, porque abre-se novas oportunidades para esses jovens de crescimento desportivo, né, por assim dizer, e acadêmico ao mesmo tempo. Muito bom. Agora, já pensando, né, nessa sua transição da carreira corporativa, depois para a carreira de empreendimento aqui, e isso é algo que os amigos do canal têm muito interesse em saber. Claro. Né? Eu gosto de passar alguns aprendizados que, errando, a gente aprende mais do que acertando. Quais foram os principais desafios e as principais oportunidades que você verificou no mercado americano quando você decidiu iniciar as suas empresas aqui? Eu diria que a desmistificação dos Estados Unidos. Eu acho que uma das coisas importantes para o crescimento empresarial, mais que nada, é justamente você ter a consciência da realidade que você está se destinando a operar.
eu trago essa lição da minha vida corporativa, sem dúvida, mas eu acho que aplica-se a qualquer empresa, principalmente ao médio ou empresário de um país diferente desse aqui. E eu observei que muita gente, usando um termo bem brasileiro, vendem dificuldade para cobrar a facilidade, coisa que nos Estados Unidos não é verdadeira. Eu acho os Estados Unidos um mercado complexo, como qualquer mercado, isso aqui não é um mercado simples, daí começa o problema, não, é fácil ir para os Estados Unidos, não. Eu diria que é mais descomplicado, mas é complexo, é um país estruturado. Os processos americanos são processos talvez mais transparentes que os nossos, ou menos engorrosos, dificultosos, não? Tudo bem, mas há processos. Então, eu acho que a primeira coisa identificada nisso aí é um bom planejamento, é entender a realidade do mercado onde você está vindo. Isso é uma necessidade, é uma demanda que a gente vê e viu com clareza. A segunda coisa, e você vai me desculpar, está no seu canal, mas dizer isso de uma maneira muito honesta, de coração e transparente. Eu acho que muita gente, às vezes, perde ou toma mal a oportunidade de vir a esse mercado pela desinformação. Ou seja, informações, eu diria, não tão consistentes ou não tão reais, e que muitas vezes tomam-se vantagens ou desvantagens nesse processo de internacionalização. Isso é um segundo ponto. E, por último, eu acho que, como a minha experiência de expatriado, que eu sempre fui expatriado na minha vida corporativa, né? E ainda me sinto expatriado aqui, porque eu sou brasileiro de coração, é claro, eu acho que a gente poder, de alguma forma, colaborar ou agregar valor nesse processo de recebimento do empresário, dos compatriotas nossos, para que tenham sucesso. Eu acho que o enriquecimento da sociedade ou do grupo brasileiro, seja familiar ou empresarial, ou ambos, acho que isso é um objetivo, eu diria, bom, a gente melhorar o perfil e o sucesso desses brasileiros que venham para cá. Fantástico. E ainda, então, tentando melhorar a vinda, né? Eu costumo dizer para os nossos amigos, nós queremos muito que muitos brasileiros deem certo aqui, porque isso vai ser bom para todos, né? Então, às vezes eu tenho até cuidado para não parecer uma pessoa pessimista, ser o mais realista possível, porque o que a gente quer realmente é que daqui a 10, 15 anos, a nossa comunidade empresarial de brasileiros aqui seja extremamente forte, assim como a gente vê a dos cubanos, a dos judeus e assim por diante. Quais são as suas dicas para o empreendedor que está nos assistindo lá, que quer começar uma empresa aqui ou expandir seus negócios no mercado americano? As dicas do Enio para quem está querendo vir para cá. Vamos ver se as minhas dicas podem ser úteis. Eu acho que a primeira, a segunda e a terceira é planejar, planejar, planejar. Coisa que, infelizmente, nós ainda no Brasil e em alguns outros mercados que a gente opera, na América Latina, na Europa mesmo, o planejamento ainda é visto como um mal necessário. Eu me permito discordar. Eu acho que o planejamento é o básico de tudo. Você está vindo para um mercado diferente, costumes diferentes, demandas diferentes, hábitos diferentes. Depois de 1, 2, 3 planejar, eu diria você realmente analisar o que você planejou. Porque muita gente planeja, mas não segue o planejamento. Então, não é? Acho que foi até com você que você usa um termo que é muito de planificar e não de entregar ou de finalizar uma coisa, mas é verdade. Eu acho que tem que planejar e realmente ir em cima. Mas a terceira, mais importante, é validar isso temporariamente, de tempos em tempos. Porque a gente planeja porque a gente acredita no nosso negócio, a gente planeja porque a gente vai buscar os dados inerentes àquele momento do nosso planejamento, a gente aplica isso, mas tudo na vida tem um processo, uma curva de aprendizado e de adequação. E a adequação, ela requer que a gente, no meu entendimento humilde, que seja avaliado. Então, eu acho que planejar, implementar e reavaliar de tempos em tempos é um tripé, eu não diria de sucesso, mas eu diria de otimização de resultados. Porque o sucesso em negócio vai depender de uma série de fatores, uns nossos, outros do mercado, mas tudo bem. Mas se você não fizer a sua lição de casa básica, isso é minha opinião, tá bem, muito humilde, mas eu acho que é uma coisa lógica. Você está otimizando as suas chances de dar certo. Quando você não o faz, você está otimizando as suas chances de falhar, e não por sua inabilidade, por falta de dados de referência. Se você não tem dados para lhe guiar,
como é que você pode esperar otimizar seus resultados. Eu acho que basicamente é isso, não tem fórmula de bolo. Ótimo. Enio, muito obrigado. Obrigado a você por receber. Aqui, né? O Enio é uma pessoa que tem muita experiência e eu queria há muito tempo trazê-lo aqui para falar com vocês. Vocês que estão seguindo aqui no canal, continue com a gente, eu vou sempre tentar trazer mais pessoas que têm um conhecimento interessante que pode agregar a vocês, evitar erros e passar um caminho do planejamento, que é o que nós acreditamos. Fique comigo aí no canal, um grande abraço e até a próxima. Curta, compartilhe e assine o meu canal. Para dúvidas, sugestões de pauta ou se quiser me deixar um recado, meu e-mail é vivendoeempreendendo@gmail.com.